Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 7 de abril de 2024, na nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje vamos ao último item deste capítulo, que é o item 12, que tem como subtítulo A Fé Humana e a Divina. É uma mensagem de um espírito protetor dada a Kardec em Paris no ano de 1863. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres. Se também, é uma pergunta, desculpem. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Então, vamos pegar esses dois primeiros parágrafos para que a gente possa fazer aí uma primeira análise também. Ali no primeiro, ele fala que a fé é o sentimento inato dos destinos futuros do homem. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, esse espírito já nos mostra que a fé não é apenas um estado religioso, onde nós escolhemos uma religião, escolhemos uma determinada figura daquela religião e ali depositamos a nossa fé. A religião é toda uma série de faculdades que estão embutidas dentro de nós, espírito, e que devem desabrochar e crescer. E elas só vão conseguir desabrochar e crescer a partir do instante em que nós exercitarmos, desculpem, a nossa vontade, o nosso querer. A fé é algo que vai além
desse sentimento religioso. Isso já adentrando ao segundo parágrafo. Quando nós olhamos a história, ao longo da caminhada evolutiva da humanidade, nós vamos observar que a fé, ela foi passada para nós de uma maneira exclusivamente religiosa, como eu falei. Acredito numa religião e dentro daquela religião eu pego uma figura, seja ela já desencarnada ou ainda viva, e deposito ali, nesses dois pontos, toda a minha fé. E o Espírito fala para nós a respeito do próprio Cristo, quando, segundo ele, Cristo operava milagres, e esses milagres, ou chamados milagres, eram incompreendidos por todas as pessoas daquela época. Porque, na realidade, apesar de todo o conhecimento que Jesus tinha das suas faculdades, do seu poder, do seu desenvolvimento espiritual, Jesus sabia principalmente se utilizar da vontade do querer. Então, quando Jesus se utilizava da vontade de querer fazer alguma coisa, essas faculdades se manifestavam através do seu toque, do seu olhar, da sua palavra. E ele ainda fala: ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam, e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Olha que interessante. De novo, a espiritualidade nos chamando a atenção para a questão do estudo. Nós não podemos esquecer que o próprio Kardec, como magnetizador e depois estudioso do espiritismo e desta comunicabilidade com os espíritos, ele, em momento algum da sua vida, operou qualquer tipo de chamado milagre. Mas a sua tarefa de comunicação com os espíritos e de codificação com a doutrina espírita pediu da parte dele uma vontade de querer descobrir a verdade e fazer desta verdade um conhecimento ao público. O Espírito nos fala até mesmo dos próprios apóstolos, que, na verdade, realizavam os chamados milagres. Porque, na verdade, pouco tempo depois da partida de Jesus, eles, com o tempo e com a experiência, foram aprendendo a exercitar a vontade do querer. Então, já nesses dois primeiros parágrafos, a gente pode fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito dessa questão da fé. A fé humana e a fé divina. Como será que é a fé humana? A fé humana, pelo que nós temos visto ao longo da caminhada, ela é como se fosse uma troca. Nós vamos exercitando aquela troca. Acreditamos
numa determinada religião, né? Eu já disse isso, numa determinada religião, numa determinada personagem, e ali fazemos o nosso pedido para que possamos receber o benefício que estamos buscando. É uma fé exclusivamente religiosa, sem talvez compreendermos a essência daquilo que está acontecendo. Já a fé divina, ela nos mostra algo além dessa religiosidade. Ela nos mostra que não há, necessariamente falando, um milagre. O que há é um exercício das potencialidades que nós temos dentro de nós, das capacidades que nós temos interiormente, onde gradativamente vamos operando tudo isso em favor de nós mesmos e em favor de outras pessoas. Então, é uma outra compreensão a respeito da fé. Tem até uma brincadeira, né, que as pessoas costumam fazer nas exposições espíritas, de que a fé não se compra em qualquer lugar. E realmente a fé não se compra em qualquer lugar. A fé é algo que se desenvolve dentro de nós mediante o nosso esforço e o nosso estudo. Por isso que o Espírito pede para que nós façamos um estudo metódico, profundo a respeito, por exemplo, do espiritismo e do magnetismo. Porque conhecendo o espiritismo e conhecendo um pouco do magnetismo, nós todos vamos trabalhando esses dois processos na nossa vida particular. E ao realizarmos algo em favor de alguém, nós não estamos necessariamente fazendo nenhum tipo de milagre. O que nós estamos fazendo é nos utilizando dessas potencialidades que temos dentro de nós e colocando-as em favor do próximo. Não há algo miraculoso, não há nada de extraordinário. Tudo aquilo que Jesus e os apóstolos fizeram são coisas extremamente bonitas e importantes, mas não há nada de extraordinário e de miraculoso em tudo isso. Porque, na realidade, o Cristo sabia das suas virtudes, das suas potencialidades. E os discípulos, ou os apóstolos, eles foram aprendendo com o tempo a conhecer também as suas virtudes e as suas potencialidades. E há um ponto importante nisso, que é o amor ao próximo. Não havia por parte de Jesus e nem por parte dos apóstolos nenhum tipo de interesse pessoal. O que havia era realmente a vontade, o desejo, o querer ajudar o outro, para que o outro tivesse uma vida mais harmoniosa, mais tranquila, mais feliz. Quando nós descobrimos essas potencialidades e começamos a utilizá-las de uma maneira completamente equivocada, errônea, elas automaticamente vão perdendo a sua capacidade de exteriorização.
porque elas estão sendo destinadas a algo que não é útil. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que o exercício da mediunidade, praticado de modo errado ou praticado de uma forma completamente equivocada, venha nos trazer benefício, nos deixando doentes, nos deixando loucos, como tantas histórias que já foram faladas ao longo do caminho. Não é isso. Mas todas as vezes que as nossas potencialidades são direcionadas de maneira errada, automaticamente nós vamos percebendo que aquilo vai perdendo a sua força, aquela potencialidade, ela vai se apagando gradativamente, até que chega um determinado instante em que nós não conseguimos mais expor aquilo que havíamos descoberto em nós mesmos, porque desviamos o caminho da qual aquela potencialidade deveria seguir. Então, além da vontade de querer realizar algo importante e benéfico ao próximo, é importante que nós nos utilizemos do amor ao próximo. Então, se nós pegarmos estes dois primeiros parágrafos, é como se fosse uma regra, um caminho a ser seguido. Primeiro, entender que o exercício da fé não é simplesmente um ato religioso. Segundo, entender e compreender que nós temos faculdades, potencialidades dentro de nós que precisam desabrochar e crescer. Terceiro, para que isso aconteça, é necessário que nós nos utilizemos da nossa vontade, do nosso querer. E quarto, nós estaremos nos utilizando dessas potencialidades para benefício ao próximo. Sendo assim, é necessário que nós saibamos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nos utilizarmos desta faculdade, desta potencialidade e oferecermos ao outro aquilo que gostaríamos de ter para nós mesmos. Vamos ver o que ele fala, o Espírito, neste terceiro parágrafo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, nesse terceiro parágrafo, ele exclusivamente fala a respeito do título. A fé é humana ou divina? A fé é humana ou divina? E aí ele coloca os exemplos.
O primeiro exemplo que ele nos dá é do homem de gênio. O que seria esse homem de gênio? Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. Um cientista, um engenheiro, um arquiteto, pessoas que estão com a determinação de fazer uma nova vacina, de fazer uma grande estrada ou de realizar um belo paisagismo em determinado local. É um homem de gênio. Quando ele se lança à realização de algum grande empreendimento, ele triunfa, se ele tem fé. Porque ele mesmo sente em si mesmo que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, o cientista, o engenheiro, o arquiteto, homens de gênio, e a gente poderia aqui falar da educação, da música, mas pegamos esses três exemplos, o cientista, o engenheiro e o arquiteto. Eles têm na mente um grande empreendimento. A descoberta de uma nova vacina, como eu disse, a realização de um grande projeto, de uma grande estrada, ou a realização de um grande paisagismo em determinado local. Eles têm plena convicção nesse empreendimento. E se eles têm fé, porque essa fé é humana, ela não está envolvida com religiosidade. Acho que se a gente trocasse essa palavra fé pela palavra certeza, ficaria até mais fácil da gente entender. Então, ele diz assim: o homem de gênio, eu vou trocar a palavra, o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem certeza, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, não há religiosidade nesse homem de gênio. Há uma fé. Essa fé, que talvez no entendimento dele seja algo que não esteja absolutamente ligada à questão religiosa, ela se torna uma certeza de que ele vai triunfar. É uma potencialidade que está dentro dele. Esse homem de gênio, talvez ele nem tenha uma religiosidade. Talvez ele tenha, mas nem ligue tanto para ela. Então, essa fé humana, ela desabrocha como se fosse uma certeza, algo que ele sabe perfeitamente que ele vai conseguir fazer. Ele vai descobrir a vacina, ele vai fazer a grande estrada, ele vai fazer o grande projeto paisagista. Ele tem certeza disso. Ele tem certeza de que ele vai conseguir. A fé humana, que está em desenvolvimento. Eu não peço para Deus, eu não peço para Jesus, eu não peço para Santo Antônio, nem para São Benedito, nem para o Krishna, eu não peço para ninguém. Eu apenas tenho certeza na minha capacidade. Então, algo desabrochou em mim, algo se desenvolveu em mim. Juntou-se a vontade de querer fazer algo em benefício da humanidade e aquela certeza, que é uma fé humana desabrochando, ela obtém as realizações
tão significativas e importantes. Aí ele dá o outro exemplo, o homem de bem. Então quem são esses homens de bem? O próprio Cristo, que ele mesmo cita aqui, e os apóstolos. Nós vamos pegar só os dois exemplos que ele mesmo se utilizou na mensagem. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Então, o homem de bem, crente no futuro celeste ou na vida espiritual, naquela felicidade que me espera lá na frente, ele procura encher de belas e nobres ações a sua existência atual. Aure na sua fé, porque eu tenho fé naquilo, que eu estou fazendo para minha felicidade lá na frente, na certeza da felicidade que o espera. E aí ele encontra a força necessária para que se operem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Esse é o homem de bem. Essa é a fé religiosa ou a fé divina. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Cristo, os apóstolos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, tantos outros em todos os segmentos da sociedade. Mesmo fora do contexto religioso, acreditavam que havia algo além dessa vida material. E se tornaram homens de bem porque se utilizaram da fé já desenvolvida neles mesmos para proporcionarem nessa existência caridade, devotamento e abnegação. Então vejam a fé humana e a fé divina. E ele termina esse parágrafo. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Não há problema que não se vença quando temos fé. Não importa se essa fé é apenas ainda uma fé humana, a certeza de que poderei alcançar, ou se é uma fé divina, onde, com convicção, eu sei que vou alcançar o que desejo. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Por que que o Espírito fala isso? Porque tanto nessa fé humana, que eu dei como exemplo, o cientista, o engenheiro e o arquiteto, como na fé divina,
utilizando-me dos próprios exemplos do Espírito, Cristo e os apóstolos, tanto num caso como no outro, nós temos algo que é o ponto-chave para o exercício dessa fé: a vontade de querer. Por isso que a fé não se compra em lugar nenhum. Por isso que a fé não se obtém através de algum lugar ou de alguma pessoa ou de algum espírito. É a vontade de querer. Então, o cientista, o engenheiro e o arquiteto têm vontade de querer. Então, eles têm a certeza na obtenção dos seus objetivos. Jesus Cristo e os apóstolos têm a vontade de querer. Por isso que eles se tornaram homens de bem, onde realizaram em todos os momentos a caridade, o devotamento e a abnegação. Por isso que o Espírito termina esse parágrafo dizendo para nós: olha, enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então tem que ter vontade. Eu tenho que querer. Por isso que lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: querer é poder? Os espíritos respondem: sim, querer é poder. Eu quero, eu tenho vontade de querer. Então eu vou exercitar a fé humana através da certeza que tenho, ou vou realizar a fé divina através desta fé já desenvolvida na obtenção dos objetivos. E ele termina dizendo: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para os apóstolos, ou até mesmo quando nós olhamos para aquele cientista, para aquele engenheiro, para aquele arquiteto, o que que nós vamos encontrar nessas pessoas? Nos, no cientista, no engenheiro e no arquiteto, nós vamos encontrar o magnetismo de uma maneira muito mais materializada, de uma maneira ainda em desenvolvimento. Não há religiosidade nisso. Quando nós olhamos para Jesus e quando olhamos para os apóstolos, nós observamos um magnetismo totalmente já desenvolvido, unido à vontade de querer. Então, esta fé divina se consolida. Por isso que o Espírito fala que o magnetismo, quer dizer, esse poder de fazer acontecer, é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Por isso que lá atrás ele pede para a gente estudar o espiritismo e o magnetismo. É pela fé que ele cura o magnetismo e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Não é milagre, é a vontade do querer. É o magnetismo em seu grau mais superior, não humano, mas superior, onde a pessoa e
toda a pleiade de espíritos amigos que estão ao seu lado operam os chamados milagres, que não são milagres, são ações do magnetismo íntimo e pessoal de cada um. Quantas vezes nós vemos as pessoas dizer assim: puxa, aquele fulano tem um magnetismo, ele tem uma coisa. É o desenvolvimento. Quantas vezes nós vamos conversar com alguém e falamos assim: puxa, aquela pessoa tem algo dentro dela. Não, ela fala de uma maneira que ela nos enche de esperança, de otimismo, de alegria, de fé. É o magnetismo daquele espírito. É o magnetismo daquela alma, que já se consolidou. Então, passou por aquela fé humana, que era mais uma certeza, e já atingiu o ponto de uma fé divina, onde a minha vontade de querer está acima de tudo. Eu quero, eu vou realizar. Olha a diferença. Jesus impunha a mão, Jesus tocava, Jesus apenas olhava, Jesus apenas falava. A vontade de querer, a fé divina, o seu magnetismo. E ele termina dizendo: repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha a importância desse último parágrafo. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, eu tenho que querer, é a vontade do querer. Eu tenho força para pegar um saco de arroz de 5 quilos, mas eu tenho que querer pegar. Ele não sai voando sozinho e vem até mim. Eu tenho que querer pegar. Eu tenho força para pegar aquele saco de arroz de 5 quilos, mas eu tenho que querer pegá-lo. A fé humana e a fé de mim, a fé divina. Emmanuel fala que nós não conhecemos que nós, aliás, conhecemos apenas uma 10ª parte do que somos capazes. Quando você coloca um copo de água sobre a mesa, faz uma prece, impõe as mãos e pede a fluidificação de um remédio que você esteja precisando, aquela água vai receber a fé humana ou pode receber a fé divina, colocada por você mesmo. Depende da sua vontade de querer. Então, esta é uma mensagem do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, item 12, é a última mensagem deste capítulo, nas instruções dos Espíritos,
O subtítulo é A Fé Humana e a Divina. É uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, aliás, em Paris, no ano de 1863. Domingo que vem, nós vamos começar o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Para encerrar o nosso encontro, eu quero passar para vocês uma mensagem que é do nosso querido Emmanuel, onde ele fala a respeito da fé. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, no capítulo 104, no capítulo 40. Livro Vinha de Luz, capítulo 40, que tem como título Fé. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 4, versículo 19, que Jesus diz assim: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Aí Emmanuel diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Olha que linda mensagem que vem completar o Evangelho. E Emmanuel termina: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio,
porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Mensagem que está no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, capítulo 40, que tem como título Fé. Então, nós estamos partindo para o encerramento do nosso encontro. Já falei às 17 horas no Encontros com a Paz a respeito deste dia importante para todos nós, que é este dia 7 de abril, quando o programa Espiritismo e Vida completa aí 4 anos de trabalho, com a ajuda de inúmeros companheiros, com a ajuda de companheiros que trabalham na parte técnica nos ajudando, com a participação dos benfeitores espirituais que nos estimulam. Estamos hoje num momento de muita felicidade. Não é festa, é felicidade. Por Durante 4 anos, com todas as dificuldades, esforços, os contratempos que acontecem, estamos aí conseguindo levar a mensagem de Jesus e levar a mensagem da doutrina espírita a todos aqueles que nos seguem, a todos aqueles que nos amparam e nos ajudam. E a tantos irmãos que sabemos tão carentes e tão necessitados de ajuda. Agradeço a você pela sua inscrição, pela sua ajuda, pelo seu apoio, pelo seu comentário, pela sua dica, pela sua sugestão. Convido você a conhecer essa nova grade de programação do nosso canal, que teve início no dia 1º de abril. Não houve mudança nas séries, o que houve foi uma mudança no conteúdo de cada uma delas, a maneira de começar, a maneira de terminar, o conteúdo em si, enfim, algo de melhor, porque a cada mês que passa, cada ano que passa, a gente vai procurando aperfeiçoar, a gente vai procurando melhorar. Então, o meu muito obrigado a todos os benfeitores espirituais, o meu muito obrigado aos companheiros da parte técnica, o meu muito obrigado a todos os colaboradores por esses 4 anos em que estamos juntos. Desejo a todos e a você que está nos assistindo um bom final de domingo, uma semana abençoada, de muita alegria, de muita saúde, de muita paz para você e para a sua família, e que nós possamos estudar um pouquinho mais do Espiritismo, conhecer um pouquinho mais do magnetismo e entender um pouco mais desta fé humana e desta fé divina e compreender que tudo depende de nós, da minha vontade, do meu querer em realizar, em conquistar aquilo que é importante para a boa vida material, boa no sentido de equilibrada, sensata, de feliz, e também o plantar algo de bom e de feliz para a minha vida futura, para a minha vida espiritual. Um bom descanso a todos. Que Jesus te abençoe, te ilumine e te guarde em toda a caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até a próxima.